Muito bem, né? Gravando mais um vídeo. Nossa senhora, agora que vai tá calor. Meu Deus do céu, coloquei até o ventilador ali, porque senão não vai dar pra sobreviver. É o seguinte, eu havia feito um vídeo ali explicando o significado de Larger Than Earth, significado de algumas músicas que eu compus, assim, que é um quadro bem interessante até pra colocar no canal. Falar agora de Turn to Shadow, okay, que é uma das músicas também que, pô, uma das minhas favoritas, assim, que eu compus. Que o que acontece, essa música, ela veio quase no mesmo período que a Larger Than Earth, acho que um pouquinho antes. Porque, ou um pouquinho depois. Não, acho que um pouquinho antes mesmo. Que daí o que acontece? Contextualizando primeiro a música, para depois ir pra letra e o significado, né? Porque a interpretação aí já é bem ambíguo, né? A pessoa meio que interpreta como ela quer. Tá ficando esquisito com o ventilador aqui, né? Olha que negócio escroto. Mas enfim, volta, né? Aí o que acontece? Essa música eu compus lá em outubro, porque na época, isso é até uma curiosidade interessante sobre ela, a sonoridade dela, né? Na época eu tava escutando muito Elton John, assim, eu sou fã do Elton John. Elton John, assim, é um dos meus artistas favoritos, assim. Eu, principalmente, eu já escutei o Captain Fantastic, o álbum inteiro, o Caribou. Meu favorito dele, inclusive, é o A Single Man. Todas as músicas desse álbum, assim, são maravilhosas. Isso até rende um vídeo interessante, assim, né? Um vídeo, assim, mais pessoal que eu gosto de colocar nesse canal. É como se fosse uma caixinha de pensamentos, assim, nesse canal. Daí o que acontece? Na época eu tava escutando muito, escuto muito até hoje, né? Não era só na época. E daí eu pensei, eu tenho que compor alguma música que tenha meio que esse... Deixa eu colocar aqui, tá? Minha cara tá meio esquisito. Com o ventilador aqui no cabelo. Eu tenho que compor alguma... Eu pensei assim, eu tenho que compor alguma que seja pelo menos... Tenha uma inspiração, assim, né? Que tenha um feeling de uma música que poderia ser do Elton John, porém com aquela quesita originalidade, né? Também. Não é simplesmente copia e cola. É pegar uma ideia nova, assim, e transformar, ter um feeling parecido, só uma sonoridade, meio que um estilo. Daí eu pensei em uns acordes que fizessem uma melodia, que depois desse pra encaixar uma melodia ali com a voz, bem interessante assim, né? Até umas harmonias bonitas assim. Inclusive eu tô fazendo um remake dela agora, mas isso não vem ao caso. Que daí com esse pensamento, num dia eu gravei a demo, uns dois takes, inclusive o primeiro, na verdade a primeira demo que teve foi uma demo instrumental, né? Que basicamente depois serviu de base aquela progressão para eu gravar o take 1 e o take 2, né? E esse já com a letra, né? Porque a letra dela é um negócio bem interessante. Porque eu compus assim, do nada, assim, como algumas outras músicas, que nem a Never Fell in Love, assim, eu compus do nada ela, né? E E esse, puta, desculpa, cara. E assim, a ideia surgia, eu agarrava ela, pá, e já encaixava na progressão que eu tava desenvolvendo no momento ali. É um negócio bem interessante, uma dinâmica que acontece muitas vezes, exceto em algumas que não acontece. E daí eu pensei numa letra que fosse reflexiva, que tratasse de um tema sombrio, mas ao mesmo tempo com aquela abordagem assim, bem agridoce, por assim dizer, com a letra, né, com a progressão, desculpa, que tratasse dessa abordagem, assim, mas com uma letra mais profunda, assim, com significados, tipo Square Rocker, né? Mas Square Rocker daí já é outro caso, inclusive, que eu posso contar ali também, né? E daí a letra veio outros pensamentos que eu tava no momento, eu já gravei os takes, e foi assim, foi uma música bem crua, não é à toa que na versão do álbum, que essa música eu usei no Kind of Fever, né? E a versão do álbum que eu mixei, que assim, todas as músicas desde setembro, outubro do ano passado, todas elas, as minhas que eu componho, que eu faço, eu mixo, né? E Turn to Shadow também, só que Turn to Shadow ela tem poucos detalhes, então ela é bem mais crua, com destaque pro violão. É que nem Square Rocker, né? Ela é como se fosse uma prima, assim, de Square Rocker, porque Square Rocker, desculpa, ela tem a mesma dinâmica do violão ser o centro, acompanhado com a voz, assim, e aquilo meio que gera o destaque da música, gera o highlight da música, né? E daí o que acontece? Usei no Kind of Fever, é a versão do álbum, como eu falei, tem apenas o violão, a bateria acho que ela entra mais pro final, só que ela é bem tímida, assim, eu toquei pra que não atrapalhasse, né, justamente o violão, a voz. E daí depois um baixo, se eu não me engano, mas eu acho que não, agora eu não me lembro se tem baixo. E um teclado, né, um piano elétrico, e basicamente isso, com uns backings por cima. Tá meio tenebroso com essa iluminação, assim. Mas enfim,
E daí, eu gosto muito dela, é uma música que é bem de boa pra tocar, inclusive é a próxima que eu vou colocar no Cifras, né? Tô colocando várias letras minhas que eu compus no Cifras. E não só as letras em si, mas também os acordes que fazem parte da progressão dela. E a próxima vai ser Turn to Shadow. E assim, é uma música que eu acho muito bonita, cara, porque na época é sempre assim, né? A pessoa escreve a coisa e depois ela passa a enxergar outros significados, assim, o que tá, talvez uma retrospectiva do que estava se passando no momento, assim, na mente da pessoa para ela compor. E é uma letra que eu vi depois que escrevi, e ela trata bastante sobre desesperança, mas meio que um negócio do tipo, quando uma outra pessoa se importa com aquela que tá no eu lírico na música, assim, quando uma outra pessoa se importa, assim, e fala, pô, não se preocupe quando me virar de escuridão, quando meio que virar de escuridão, turn to shadow, né, se tornar escuridão, meio que seria a pessoa se perder, ou não também, né, talvez a pessoa tenha um outro lado dela, e ela acaba perdendo o que tinha destaque. E daí ela fala pra a pessoa do eu lírico, né? Que pode ser qualquer pessoa, né? Eu não coloquei como se fosse. Apesar de que eu usei o sujeito I, né? A música. Eu acho que eu usei, né? I de eu, né? O eu lírico. O eu lírico sendo a pessoa que compôs. Mas nesse caso eu acho que tem um eu lírico assim que pode ser qualquer pessoa. A pessoa que estiver lendo aquela letra assim, ela vai se identificar ou não também. Ela pode não se identificar, ela pode ter passado por esse momento e já não tá mais. E daí ela vê como se fosse a pessoa, ó, eu me embolei um pouco, tá? Desculpa, porque às vezes eu fico filosofando tanto assim que vai longe o raciocínio, né? Mas é basicamente isso, que trata muito sobre a desesperança, sobre às vezes a pessoa não ter mais, ela fazer uma retrospectiva interna assim, uma reflexão e ver que tudo, às vezes tudo parece muito perdido assim. Por isso que eu deixei ambíguo, né? Pelo menos essa é a interpretação que eu tive depois que escrevi. Então, inclusive ela tem até uma menção a Yesterday, né? Depois The moonlight on my face, beyond the stairs. The man that I went yesterday, né? Oh, mirror, mirror, tell me if I am that guy that I went yesterday. Que é bem uma referência, isso é bem óbvio, né? Inclusive eu queria destrinchar a letra, só que eu acho que não vai dar tempo por causa do espaço de armazenamento ali. Puta que bosta, né? Mas aí o que acontece? Veio do. Pra mostrar que veio do nada, né? Oh, oh, mirror, mirror. Né? The moonlight on my face, spirit on the stairs. E pra se ver que ela tem uma vibe bem Elton John, que ela repete o refrão. Então ela tem uma parte do Oh, don't be sad, que ela vai do Sol maior pro Mi menor. E daí logo depois ela vai pro refrão que já abre justamente com Ré, com o Si menor lá. Então é engraçado que a progressão ela tem uma vibe meio de esperança, assim. Que eu achei interessante colocar isso como um contraste com a letra, né? Porque dá uma surpresa pra música, assim, e um conteúdo a mais, né? Não fica algo óbvio. Porque às vezes tem um andamento da música, um andamento não, mas um ambiente da música que é completamente idêntico assim ao significado da letra, então tem tudo a ver. É claro que muitas vezes isso dá certo, fica interessante, mas tem outras que fica muito óbvio, uma coisa do tipo. Ah, é tão bom sentado na cadeira com o ventilador ali, essa cadeira é muito boa. Mas é basicamente esse o significado, 9 minutos para explicar uma letra simples, mas assim, várias curiosidades e, inclusive, como eu disse, né, tô fazendo um remake dessa música agora para lançar como single, né, como single solo no caso, porque essa música, ela merece, entendeu? Ela tem um total mérito por isso. Então, basicamente isso, não tenho mais o que falar, e essa é a história dela, foi legal contar aqui, vou contar de mais músicas.